Presta muita atenção nisso aqui. Olha o que apenas um único indicador conseguiu produzir como resultado. Estou falando aqui de uma rentabilidade de 442% em apenas 59 trades, com uma taxa superior a 80% de acerto. Cara, isso aqui é fenomenal. Será que a gente está fazendo história aqui e nós conseguimos achar o santo grau dos indicadores? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Swing trade em altíssimo nível, cara. Bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lores, analista certificado de investimentos. E se tu tá procurando por um canal para aprender sobre trade e investimentos, tu tá no lugar certo. O vídeo de hoje vai ser pra gente falar sobre um indicador que produziu aquele resultado fantástico. A gente tá falando de uma rentabilidade de 442% em apenas 59 trades, com uma taxa de 81%. E isso tudo com um sistema sem stop, cara. Esse que é o mais inacreditável. Uma taxa de acerto tão alta utilizando um indicador que produziu 81% de taxa de acerto sem stop. Como isso é possível, Lones? Será que a gente está falando aqui de um santo grau dos indicadores? Será que a gente está fazendo história aqui, cara? Olha só, para a gente falar sobre isso, primeiro, o que é o santo grau dos indicadores, né? Por que tanta gente fala sobre uma estratégia prometida que vai fazer a gente ganhar muito dinheiro? Bom, isso aí é uma lenda, dá para se dizer, tá? Que existe uma estratégia muito poderosa que vai fazer a gente conseguir trades de ganhos consecutivos e vamos conseguir a liberdade financeira em questão de 2 meses. Calma. Olha só, existem indicadores muito bons, esse aqui realmente é um deles, tá? Eu vou te mostrar exatamente como ele funciona. Ele é um indicador que funciona tanto em mercados de tendência quanto em mercados de volatilidade. E aqui já é o primeiro ponto do porquê que esse cara chama tanta atenção. Normalmente, nós temos indicadores de tendência para movimentos em que o mercado está em tendência e indicadores para volatilidade, onde o mercado está andando mais de lado e assim a gente utiliza um para cada circunstância. Isso significa que quando nós tentarmos colocar um indicador de tendência dentro de um mercado de lado, não vai dar certo. Esse indicador vai performar mal e a gente vai perder dinheiro. Assim como quando a gente colocar um indicador de volatilidade no mercado de tendência, também não vai performar muito bem. Em palavras mais práticas aqui, né? A gente utiliza indicadores de média para quando o mercado está em tendência. Ou indicadores de IFR, por exemplo, ou estocástico, para quando o mercado está andando de lado, para a gente tentar comprar baixo e vender alto. Mas esse indicador aqui, ele consegue performar tão bem em mercados de tendência quanto em mercados de lado. Isso já é um ponto extremamente importante, porque a gente não precisa adivinhar, e mesmo se a gente tentasse não seria possível, tá? Quando o mercado vai estar em movimento de lado e quando o mercado vai estar em tendência. Utilizando apenas esse indicador, a gente já consegue tirar dinheiro nas duas circunstâncias. Bom, então já temos aqui algo mais perto de um santo grau, em que esse indicador funciona tão bem quanto em tendência, quanto em mercado de lado, e a gente não precisa ficar variando o indicador. Outra circunstância que faz as pessoas chamarem de santo grau é a taxa de acerto. É um sistema, um indicador que acerta muito. Bom, aqui nós temos claramente esse indicador, né? Mais de 80% é uma taxa de acerto ridiculamente alta, então é outro ponto. Tá, Lores, me diz, pelo amor de Deus, que indicador é esse? Olha só, cara, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Eu tô falando aqui de médias móveis, certo? Não médias móveis normais, não da forma que normalmente se utiliza, mas de uma forma que o Larry Williams, um dos traders vivos mais respeitados e até que já existiu, tá? Na minha percepção, que montou esse sistema. Ele é muito simples, deixa eu te mostrar. Antes de eu te mostrar a estratégia aqui no gráfico, vem aqui e vem participar dessa comunidade, cara. Só tem gente inteligente querendo falar sobre trade de forma séria, então te inscreve aqui embaixo. A gente coloca no gráfico 3 médias. Uma média móvel de 21, uma média móvel de 3 e uma média móvel de 3. Essas médias móveis de 3 são nada mais do que a média das últimas 3 mínimas e as últimas 3 máximas. Aqui eu tenho as últimas 3 mínimas, aqui eu tenho as últimas 3 máximas e o sistema é assim. Eu vou comprar somente com a média móvel de 21 inclinada para cima. Eu compro na média das últimas 3 mínimas e vendo na média das últimas 3 máximas. O sistema super tranquilinho. Compra aqui, vendo lá. Se quiser saber mais sobre o sistema em si, eu vou deixar um card aqui em cima. Porque o vídeo de hoje não é sobre esse sistema, que sim, produziu aquela curva de capital, que sim, produziu aquela taxa de acerto gigantesca, mas que não
não é um santo grau. Aliás, existem santo graus, cara? Existem estratégias, existem indicadores que são santo graus? Não existe. Um sistema que é um santo grau, na minha interpretação, é um sistema que simplesmente não falha. E um sistema que não falha significa que os mercados não falham. E a gente sabe que isso não é verdade. Primeiro, por que o indicador não pode falhar? Eu vejo muita gente falando assim, o indicador falhou aqui, eu utilizo o FR, dessa vez ele falhou, dessa vez aqui ele falhou. Por que o indicador não falha? O indicador não falha porque o mercado não falha. O indicador ele é derivado de dois pilares, ou do preço ou do volume. Claro que a gente calibra ainda com o tempo, que é um terceiro pilar, mas os indicadores eles derivam ou do preço ou do volume. Significa que, se nós falarmos que o indicador falha, a gente está, em outras palavras, falando que o preço falhou. E o preço não falha, o mercado não falha. O mercado se movimenta de acordo com as informações, com as evidências que eles têm naquele momento. Tu, em algum momento, já viu o William Bonner bater o jornalzinho assim na mesa e falar: o Ibovespa hoje subiu 2,60% e o mercado falhou. Ou o dólar hoje caiu 1,62% e o dólar falhou. Nunca viu isso, né, cara? Por quê? Porque o mercado não falha. Então, falar que o indicador falhou é simplesmente uma imaturidade de tentar transferir a responsabilidade que é nossa, enquanto trader, minha e sua, para um indicador e dizer que o problema é ele. E não é. A gente só tem que entender que os indicadores, vezes funcionam, vezes não. Então essa história de santo grau, cara, olha só isso. Eu gosto muito desse indicador aqui, LS Volatility. Ele é super simples, olha só, cara. Se o indicador estiver acima dos 30, significa que os preços estão muito distantes da média móvel de 21, ou seja, estão muito esticados. E por isso é muito provável que aconteça uma correção. E olha o que acontece. Eu tenho aqui uma Shooting Star com os preços distantes da média móvel de 21, indicador acima dos 30, e é mais provável que a gente veja uma correção. E é o que definitivamente acontece, né? Depois de alguns preços, o mercado cai, corrige, bate lá nos 5%. Se alguém tivesse tentado uma venda aqui, teria dado certo. O indicador funcionou. Agora, vamos pegar outro exemplo. Uzi Minas. Mesma situação. Nós temos um preço distante da média móvel de 21, nós temos uma estrelinha cadente, indicador acima dos 30, preço está esticado e dessa vez não deu certo, continuou subindo. E aí o que a gente vai falar aqui? Que o indicador falhou? Não, cara, o indicador não falhou. O indicador ele apenas mostra o que os preços estão fazendo. Então, se os preços continuaram subindo, o indicador continuou subindo. Se antes estava sobrecomprado, agora está ainda mais sobrecomprado. As informações que o mercado tinha em relação aos Uzi Minas naquele pregão foram atualizadas no próximo pregão, no próximo pregão, no próximo pregão. Então, se antes o mercado entendia que lá a faixa dos R$19,50 era um preço justo, no dia seguinte ele definiu que R$20 era um preço justo e continuou subindo, independente se estava esticado. Então não houve uma falha necessariamente, houve sim uma atualização por parte do mercado em relação às evidências que ele tinha. E isso fez com que os preços continuassem subindo, por mais que ele já estivesse muito esticado. Olha, eu ainda não estou convencido. Olha esse exemplo aqui então. Tivemos em Facebook, agora há pouco, um gap de baixa muito forte, os preços caíram 25% em apenas um pregão e fez com que o FR ficasse abaixo da zona dos 30, que classicamente é onde a gente procura por compras, né? É o que a gente faz aqui como feijão com arroz, e FR14 abaixo dos 30 significa que o papel está sobrevendido e, portanto, a gente deve comprar. Bom, deu muito certo aqui em 2017, o mercado fez fundo, deu muito certo aqui em 2018, o mercado também fez fundo, e nós tivemos vários e vários exemplos onde o mercado produziu fundo quando o FR14 estava abaixo dos 30. Inclusive, eu gosto muito desse indicador aqui, tá? E agora há pouco, nós tivemos ali um fator super relevante em que houve uma quebra de expectativa em relação ao resultado do Facebook e de um dia para o outro, o Facebook que estava cotado lá na faixa dos 330, abriu lá na faixa dos $250. Cara, foi uma pancada, foi uma perda de 25% de valor em relação à ação e o IFR ficou abaixo da zona dos 30. E aí, um trader que viu já várias vezes o IFR abaixo dos 30, o mercado marcando fundo, foi lá e confiou cegamente no indicador e comprou. Olha o que aconteceu depois. O mercado continuou caindo, mesmo com o IFR sobrevendido. E aí a gente vai falar que o indicador falhou? Não, foi apenas uma atualização do mercado referente às informações do Facebook. Mesmo com uma queda muito forte de 25% em um único pregão, o mercado ainda não estava satisfeito com as justificativas que a empresa deu sobre aquele resultado e, portanto, entendeu que não estava barato e continuou caindo. E o IFR se manteve ainda sobrevendido. Portanto, não foi o IFR que falhou, foi simplesmente o mercado que entendeu que aquele preço que estava baixo ainda não justificaria um
ponto de compra e por isso que o IFR, que deriva dos preços, continuou caindo. Bom, Lores, então tu está me dizendo que não existe santo grau. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Nós teríamos que ver o mercado acertando 100% das vezes. O mercado simplesmente, com base em todas as informações que ele estivesse naquele momento, ele estivesse certo 100% do tempo. E isso não tem como acontecer, porque as notícias, as informações, as evidências, os balanços, eles se atualizam dia após dia, minuto após minuto. Então, se o mercado está precificando alguma coisa com a evidência de hoje, ele não está errado, ele está certo. Só que amanhã pode vir uma nova informação, uma nova evidência e com isso ele pode fazer com que os preços subam ou caem drasticamente, frustrando então o que o indicador estava nos dizendo. Como tantas outras vezes a gente já mostrou. Eu não estou dizendo que o mercado não erra, porque o mercado erra, né? A gente já via isso várias vezes no mercado precificando um preço muito alto de uma ação e depois tendo que corrigir muito forte. Isso acontece com bastante frequência, mas isso não está errado, não é o mercado errando, é o mercado avaliando o preço da ação de acordo com aquelas informações que ele tinha naquele momento. Se no próximo minuto aparecem novas informações, o mercado vai atualizar o seu preço de acordo com aquela nova informação, que é o que o nosso querido Dow já dizia desde o século passado. Então é mais uma forma de ver os indicadores com base naquilo que os preços estão nos mostrando. Os indicadores funcionam? Funcionam, cara, muito. Eu sou um grande defensor dos indicadores, principalmente para quem está começando, porque o fato dos indicadores serem uma fórmula matemática, eles não nos permitem ter subjetividade na hora da decisão. Pô, se o indicador está me mostrando que o papel está sobrevendido, eu só devo pensar em comprar, né? Eu não vou achar que o papel está esticado, eu vou ver o IFR com os níveis abaixo de 30 e vai ficar muito claro que a partir daquele momento eu posso pensar em comprar. E se o trade falhar, se o sistema falhar, eu tenho um ponto de saída ou um stop justamente para isso. Tá? E aí, claro, né, a gente pode buscar por indicadores que acertam mais, que acertam menos, que ganham mais, que ganham menos. Nós temos diversas formas de utilizar os indicadores, mas santo grau, cara, não perde o tempo com isso, porque não é isso que vai fazer tu fazer dinheiro. O que vai te fazer dinheiro de verdade é a consistência no uso de um indicador dentro de uma estratégia. Uma estratégia é que nem um casamento, cara. Para a gente conseguir ter sucesso, a gente precisa entender os pontos fracos daquela estratégia, daquele casamento, para a gente conseguir contornar nos momentos ruins. E entender que eles vão passar e que depois vai voltar os movimentos bons, os momentos bons e tudo vai voltar dentro da sua normalidade. Mas consistência, essa é a palavra-chave, o uso frequente da mesma estratégia, sabendo que ela dá certo e sabendo que ela vai passar por momentos difíceis. Normal, tudo dentro do script. Lourenço, vai me dar um indicador legal aqui para eu colocar num sistema, cara? Beleza, olha só, vou deixar um vídeo aqui em cima que utiliza o IFR dentro do mini índice, que trouxe resultados realmente muito bons, mas que é necessário tu entender antes um ponto super importante ali, tá? Então assiste todo o vídeo para não deixar se enganar. Te vejo lá.